Fala, meus amigos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quarta aula da playlist Pinda Me Aguarde, eu estou chegando. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês a famosa regra de 3, tanto a simples como a composta. Tudo bem? Um assunto que eu apostaria na prova. E um conselho que eu gostaria de passar para vocês antes de estar iniciando a nossa aula. Galera, procura estar assistindo as aulas aí numa tela de computador ou numa tela de TV, numa tela maior do que na tela do smartphone, né? Que é uma tela menor, a visualização fica um pouco ruim. Tudo bem? Então, como dizia minha avó, vem comigo que aqui não é casca fina. Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula 4, tá? A regra de 3 nada mais é que um método, uma técnica de resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Elas podem ser classificadas como sendo simples, quando envolve duas grandezas, ou pode ser classificadas como composta, quando envolve mais de duas grandezas, tá? Para resolver uma regra de 3, nós temos 3 passos a seguir. Primeiro, reunir numa mesma coluna as grandezas de mesma espécie e de mesma unidade. Então, tem que estar a mesma unidade. Verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. E a seguir, finalizando, o terceiro passo é montar a proporção correspondente e resolvê-la. Tudo bem? Então, proporção nós vimos na aula 3. Tá? Vamos lá, então, para os nossos exercícios dessa aula. Aqui de prova de 2020. Ó. Se 3 torneiras com a mesma vazão e totalmente abertas ao mesmo tempo esvaziam uma caixa d'água inicialmente cheia em 5 horas e meia, então é verdade que apenas 2 delas, nas mesmas condições, esvaziam a mesma caixa inicialmente cheia em um tempo de 8 horas e aí vem as alternativas aqui, tá? Gente, só o seguinte, vamos relembrar aqui, antes de nós montarmos a nossa regrinha de 3, que 5 horas e meia, tá? 5 horas e meia seria 5 horas e 30 minutos, correto? Vamos transformar tudo isso daqui em minutos antes. Cada hora tem 60 minutos. Então, seria 5 vezes 60 mais 30, tá? Então, 5 vezes 60 dá 300, mais 30, 330 minutos. Deixar tudo numa mesma unidade aqui, tudo em minutos, tá? Agora, nós vamos partir para montar a nossa regra de 3. Eu tenho aqui torneiras, ok? E tem o tempo, ok? Olha, o que está dizendo? Que 3 torneiras levam um tempo de 5 horas e meia, que é 330 minutos, tá? Aí pede o seguinte: 2 torneiras vão esvaziar essa caixa d'água em quanto tempo? Então, a quantidade aqui eu vou indicar por X este tempo que 2 torneiras demoram para esvaziar essa nossa caixa d'água. Agora é o seguinte, gente, vamos prestar atenção se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Bem, se eu diminuir o número de torneiras abertas, é claro que o tempo vai aumentar para esvaziar essa nossa caixa d'água, não é? Então, essas grandezas, elas estão inversamente proporcionais. Ó. Porque se eu
diminuo o número de torneiras abertas. O tempo para esvaziar vai ser maior, tá? Então, na hora de eu montar as proporções, eu tenho que inverter uma delas. Fica à vontade qual proporção que você quer inverter, tá? Eu vou inverter a proporção que está a minha incógnita. Então, 3 sobre 2 será igual a x sobre 330. Então, repetindo mais uma vez, se eu diminuo o número de torneiras abertas, vai aumentar o tempo para esvaziar essa caixa d'água. Então, elas estão inversamente proporcionais. Uma delas eu tenho que inverter na hora de fazer a comparação. Eu estou invertendo a que está a minha incógnita, tá? Agora, aqui na proporção, só cruzar aqui a proporção. Finalizamos aí. 2 vezes x vai dar 2x, igual 3 vezes 330, vai dar 990. O 2 está multiplicando, passa dividindo o 990. Deixa eu arrumar aqui, 990. Ok? Então, vai me dar aqui 495 minutos. Olha, 495 minutos são quantas horas e quantos minutos? Bem, nós sabemos que cada hora são 60 minutos. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui em cima. 495 eu vou dividir por 60. Então, vai dar 8. 8 vezes 60 dá 490. E sobra 15 minutos aqui de resto, ó, ao efetuar essa divisão. Tá? Então, o 495 minutos, ele vai corresponder para a gente a 8 horas. E sobrou 15 de resto e 15 minutos aí. Tá? Então, vai se encaixar aí na alternativa A de Amora. Tá? O tempo que leva seria 8 horas e 15 minutos. Ok? Então, a regrinha de 3 é bem simples, galera. O que eu só tenho que observar se ela está diretamente ou inversamente proporcional. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão 2. Aqui na 2, prova de 2020. Um lote de um livro será impresso em uma gráfica que possui várias máquinas impressoras iguais, de mesmo rendimento. Pelos cálculos efetuados, 6 dessas máquinas trabalhando simultaneamente durante todo o expediente diário poderão imprimir todo o lote em 12 dias. Entretanto, para imprimir todo o lote em 8 dias, nas mesmas condições operacionais, será necessário utilizar das mesmas máquinas mais quantas, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quantidade de máquinas. Vamos montar nossas grandezas aqui. Máquinas. E dias. Então, o enunciado está dizendo o seguinte, que 6 dessas máquinas levam 12 dias para fazer o serviço. Quantas dessas máquinas, primeiro eu vou ver a quantidade, então eu vou chamar aqui de X, irão realizar este mesmo serviço em 8 dias. Vamos lá analisar se as nossas grandezas estão diretamente ou inversamente proporcional. Olha, se eu diminuo o número de dias para realizar um determinado serviço, eu vou precisar de mais máquinas para fazer esse serviço numa quantidade menor de dias, não é isso? Então, essas grandezas também estão inversamente proporcionais. Eu vou inverter. Aqui está a minha incógnita. Em vez de colocar 6 sobre x, eu vou pôr x sobre 6. Ok? Igual
a 12 sobre 8. Aí. Cruzo a multiplicação. Vai me dar aqui 8x igual a 72. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 8 dá 9. Então, para fazer esse serviço, eu vou precisar de 9 máquinas. Só que preste atenção no seguinte na pergunta. Tá? A pergunta é: entretanto, para imprimir todo o lote em 8 dias, nas mesmas condições operacionais, será necessário utilizar das mesmas máquinas, mais quantas? Olha, se eu vou precisar de 9 máquinas, eu já tinha 6, certo? Então, 9 menos 6, eu vou precisar de mais 3 máquinas, ok? Então, tem que ficar atento aí, galerinha, para a pergunta, tá? Então, alternativa B de bom, B de bola. Olha, regra de 3, repetindo mais uma vez, fique sempre espertos para ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então, aqui, tanto na questão 1 como na questão 2, nós trabalhamos aí com a chamada regra de 3 simples, porque só estava envolvendo duas grandezas, ok? Vamos lá para a questão 3. Bem, a questão 3 é prova de 2022. Para pedidos usuais, uma loja de decorações prepara 630 arranjos em 3 dias, alocando para essa tarefa 15 pessoas, que trabalham 3 horas e 30 minutos por dia só nos arranjos. Para um pedido especial de 14 mil arranjos, 14 mil desses arranjos, essa loja irá alocar 80 pessoas durante 5 dias e cada uma delas deverá trabalhar nos arranjos por dia um total de... Então, quer saber o total de horas, tá? Bem, então vamos lá para a solução. Primeiramente, galera, essas 3 horas e 30 minutos, eu vou deixar tudo em minutos, tá? Então, 3 horas e 30 minutos. 3 horas, quantos minutos tem? Eu multiplico 3 por 60, vai dar 180, mais 30 vai corresponder a 210 minutos, tudo bem? Então, vamos lá para as nossas grandezas aqui. Eu tenho arranjos, tá? Eu tenho dias, eu tenho o número de pessoas que trabalham, vou pôr aqui pessoas, e eu tenho o tempo que gasta para fazer esse serviço. O que está dizendo primeiramente? 630 arranjos, tá? 3 dias, 15 pessoas vão gastar um tempo de 210 minutos. Aí pergunta se eu quiser fazer 14 mil arranjos em 5 dias, utilizando 80 pessoas, qual o tempo que eu vou gastar? Então, o tempo que eu vou gastar, eu vou chamar aqui de X. 14 mil arranjos, 5 dias, 80 pessoas num tempo X. Observa que eu tenho mais de 2 grandezas. Aqui eu estou com 4 grandezas. Então, eu estou com a chamada regra de 3 composta. O macete para resolver regra de 3 composta, eu deixo separada a proporção que está a minha variável, que eu quero calcular, que é o 210 sobre x, tá? Deixa ela separada. E vou igualar ela ao produto das outras grandezas. Esse é o macete.
tá? Agora, eu tenho que ver se as outras grandezas estão diretamente ou inversamente proporcional com a que eu quero calcular. Então, primeiramente, nós vamos analisar o tempo com o número de arranjos. Olha bem, se eu vou aumentar o número de arranjos para serem feitos, é claro que eu vou gastar um tempo maior, não é isto? Então, se eu aumento o número de arranjos, aumento o tempo. Estão diretamente proporcionais. Então, 630 sobre 14.000, tá? Que multiplica, vamos comparar com a outra grandeza. Gente, se eu aumento o número de dias para fazer um determinado serviço, vai diminuir o tempo de trabalho por dia. O serviço é o mesmo, tá? Então não altera. Então aqui, olha, aumentei o número de dias para fazer um determinado serviço. Então, por dia eu vou gastar um tempo menor. Então, neste caso, ela está inversamente proporcional, o dias com o tempo. Então, 5 sobre 3, no vez de pôr 3 sobre 5, tá? Bem, se eu aumento o número de pessoas para fazer esse serviço, é claro que o tempo vai diminuir, não é? Aumentei de 15 para 80, o tempo diminui. Então, também inversamente proporcional com o número de pessoas, o tempo. Então, no vez de colocar 15 sobre 80, eu vou pôr 80 sobre 15. Agora é só efetuar as contas. Gente, o que for dando para simplificar, nós vamos simplificando. Olha, eu tenho um zero aqui no 630, um zero no 80. Dá para simplificar com os dois zeros do 14.000. Então já simplifico. Vou fazer essas continhas bem devagarzinho para vocês irem observando. Depois aqui, olha, eu posso estar simplificando o 5 com o 15, olha. Dá para dividir por 5 e por 5. Então vai sobrar um 3 aqui no denominador. Vamos fazendo por partes, eu vou fazer bem devagarzinho aqui com você, tá? 210 sobre x igual. O que sobrou lá no numerador? Sobrou 63. Depois a gente vai ver o que dá para simplificar mais ainda. Sobre 140, que multiplica 8. Aí aqui, olha, eu tenho 3 vezes 3, 9. Observa que o 63 com 9 dá para simplificar por 9 e por 9. 63 dividido por 9 vai me dar 7. Ok? O 8 com 140 dá para simplificar por 4 e por 4. Vai me dar 2. 8 por 4 dá 2. 140 por 4 dá 35. Vai que belezinha. Vamos facilitando a coisa. Vou fazer passo a passo aqui com vocês. O que sobrou? Sobrou 210 sobre x igual, no numerador, 7 vezes 2 dá 14. E 35. 14 sobre 35. Este 14 sobre 35 dá para simplificar por 7 por 7. Ó. Tá? Então vai sobrar 2 no numerador, 5 no denominador. Agora é só cruzar a multiplicação. X vezes 2 vai dar 2x. 5 vezes 210 vai me dar 1050. 1050 dividido por 2, o 2 está multiplicando, vai me dar 525 minutos. Bem, 525 minutos. Quantas horas e minutos eu tenho aí, tá? Vamos lá. Transformar isso em horas e minutos. Bem, 525. Eu vou dividir por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Vai dar 8. 8,480 para 525, falta 45.
Então, sobrou 45 minutos. 525 minutos vai corresponder para a gente a 8 horas e 45 minutos, tá? Resposta alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então aí, ó, nós estávamos com uma regra de 3 compostos, envolvendo mais de 2 grandezas. Macete: separa a proporção que está a variável e iguala ela ao produto das outras. Só que tem que verificar se estão diretamente ou inversamente proporcionais com a grandeza que eu quero calcular. Tudo bem? Vamos lá então para a nossa última questão aqui da aula, tá? Aqui na questão 4, prova de 2021. Vamos lá então, ó. O que está dizendo? Uma máquina programada para produzir 80 unidades de certa peça por hora e trabalhando 6 horas ininterruptas por dia, produz totalmente um lote dessa peça em 6 dias. Se a máquina for programada para produzir 90 peças por hora e trabalhar durante X horas ininterruptas por dia, esse lote de peças será totalmente produzido em 4 dias. Deste modo, é correto afirmar o número representado por X. O X representa o número de horas trabalhadas, tá? Então, gente, olha, aqui o que eu tenho como grandeza? Eu tenho a produção por hora. Tem que tomar cuidado, que esse exercício tem uma pegadinha aqui, hein? Produção por hora. Tá? Eu tenho aqui as horas por dia, né? Produção por hora. Hora por dia. E o número de dias, tá? São 3 grandezas, então eu estou com uma regra de 3 composta. Então, está falando aqui, ó, 80 unidades por hora, trabalhando 6 horas por dia, então 6 horas por dia, para fazer o serviço, serão gastos 6 dias. Se eu aumentar a produção de horas por dia para 90 vai ser a produção de horas, tá? Ela vai gastar quantos dias? Ela vai gastar 4 dias. Quantas horas terão que ser trabalhadas por dia, que é o meu X aqui, ó, tá? Então, a produção, se ela produzir 80 peças por hora, trabalhando 6 horas por dia, vai gastar 6 dias. Se eu aumentar a produção para 90 peças por hora, tá? Quantas horas por dia, trabalhando 4 dias, eu vou conseguir realizar esse serviço? Bem, regra de 3 compostos, que eu estou com mais de 2 grandezas. Separa aquela que está incógnita, que é o 6 sobre x. Agora vamos comparar com as outras. Gente, horas por dia. Se eu quero aumentar a minha produção por hora, tá? Então observa bem. Se eu aumentei a minha produção por hora por dia, é claro que ela vai estar inversamente proporcional com o número de horas trabalhadas, porque eu aumentei a produção, tá? Então, olha, se eu aumentei a produção por hora, eu vou ter um número menor de horas trabalhadas, tá? Então, aqui ela vai estar inversamente proporcional com a produção por hora. Então, no vez de colocar 80 sobre 90, eu vou colocar 90 sobre 80. Que multiplica. Bem, vamos ver agora horas por dia com o número de dias. Tá? Olha,
Se eu diminuo o número de horas, se eu diminuo o número de dias, desculpe, se eu diminuo o número de dias trabalhado, é claro que eu vou ter que aumentar a quantidade de horas trabalhadas para poder entregar esse serviço. Então, também o número de dias está inversamente proporcional. Então, aqui, 4 sobre 6, tá? O que der para ir simplificando aí, vocês façam a simplificação para facilitar o cálculo aqui, ó. O 0 do 90 com o 0 do 8. Vamos fazendo passo a passo aqui com vocês, tá? Então, aqui vai ficar o 4 com o 6, dá para simplificar por 2 e por 2, vai me dar 2/3. Tá? Vamos ver o que vai sobrar aqui. Então, 6 sobre x. No numerador vai sobrar 9 vezes 2, vai dar 18. No denominador vai sobrar 8 vezes 3, vai me dar 24. O 18 e o 24 dá para simplificar por 6 e por 6, vai me dar 3/4. Tá? Dividindo por 6 e por 6. Então, vai sobrar 6 sobre x igual a 3/4. Aqui eu cruzo a multiplicação. Vai ficar 3x igual a 24. 3 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 3 vai me dar 8 horas por dia para poder entregar esse serviço. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então tá aí a solução do nosso exercício 4. Repetindo mais uma vez, eu estou com uma regra de 3 composta. Macete para a resolução. A proporção que envolve a minha variável, eu deixo ela sozinha. Então aqui, ó, horas por dia, 6 sobre x. Aí vou ver se ela está diretamente ou inversamente proporcional, tá? Com a incógnita que eu quero calcular nela. Então, olha, se eu estou aumentando a produção por hora, se eu aumento a produção por hora, eu vou ter um número menor de horas para entregar aquele meu serviço. Eu tinha uma produção de 80 peças por hora. Se eu jogar para 90, eu vou entregar, eu vou precisar de um tempo menor para fazer esse serviço, porque eu já estou fazendo 90 por hora, tá? Bem, se eu diminuo o número de dias, é claro que eu vou ter que aumentar as horas trabalhadas. Então, também está inversamente proporcional. Ok? Galera, aqui eu estou encerrando essa nossa quarta aula. Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados, por favor, deixe nos comentários, que eu teria o maior prazer em atendê-los. Se gostou, esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, tá? Para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo estarei lançando a quinta aula dessa nossa playlist. Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!